A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha estudos, leituras, mensagens, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Você que não está inscrito ainda nesse canal e caiu aqui nesse vídeo, está convidado a se inscrever no canal, que neste canal você vai ter acesso a esses conteúdos sobre a Bíblia. Você que está buscando mais conhecimento a respeito da palavra, junte-se a nós para conhecer mais a respeito da palavra, para refletir, meditar, pensar a respeito das Escrituras. No livro de Salmos 119, 105 está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aquele que anda nas Escrituras e na palavra de Deus tem uma lâmpada que ilumina o seu caminho, para que ele saiba onde está pisando, por onde está caminhando, tomando as decisões mais acertadas e recebendo a bênção da alegria, da realização, da felicidade, tudo pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus se revela pela palavra, ele manifesta-se pela palavra. É pela palavra que nós acessamos a Jesus e é por meio de Jesus que nós acessamos a Deus. É por meio de Jesus que recebemos o Espírito Santo que mora dentro de nós e faz jorrar dentro de nós os rios de águas vivas. Então, a palavra é a essência da comunhão com Deus. Vamos hoje meditar em Marcos, no capítulo 12. Estamos aqui em Marcos, capítulo 12. Já gravamos os vídeos meditando nos versículos até o versículo 34. Se você não acessou os outros vídeos, eles estão aqui. Vá no nosso canal no YouTube, na seção de playlists. E ali tem uma playlist só do Evangelho de Marcos. Todos os vídeos que foram gravados de Marcos estão na playlist. E você pode acompanhar desde Marcos, capítulo 1, e depois os outros capítulos que nós estamos meditando. O último vídeo que foi gravado terminou no versículo 34 e hoje nós vamos falar a respeito daqueles que se colocam como mestres, que muitas vezes falam e guardam a aparência de que são doutores e de que são ensinadores e que sabem tudo, mas Jesus disse para os seus discípulos que se guardassem dessas pessoas. Vamos ler aqui o texto a partir do versículo 35. Diz assim, Marcos 12, versículo 35. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Jesus aqui começa com uma pergunta. Ele chega no templo e ele fala assim, os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi. Cristo, aqui, para nós entendermos essa passagem, Jesus, ele era o filho de José e de Maria. Muito embora ele tenha sido concebido pela manifestação do Espírito Santo, conforme a revelação que está em Lucas, no capítulo 1, que o anjo Gabriel desceu e disse para Maria, você vai gerar um filho, e esse filho vai ser concebido do Espírito Santo. E ele vai ser o Salvador da humanidade. Ele vai ser o Cristo,
A palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E a palavra Cristo, que vem do grego, corresponde ao que os judeus chamam de Messias. Então, para nós entendermos esse versículo 35, Jesus estava dizendo assim: como que os escribas dizem que o Messias, que o Salvador, que o ungido de Deus esperado e anunciado nas Escrituras, na época de Jesus não havia Novo Testamento. As Escrituras na época de Jesus eram apenas a Torá e os livros do Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento anuncia que Deus enviaria um Salvador, que Deus enviaria um Messias, que Deus enviaria o seu ungido, que esse ungido seria o Cristo, que esse ungido seria o Christos no grego, o Messias para os judeus. Então, Jesus diz assim: como que os escribas eram os mestres, eram aqueles que ocupavam posições de autoridade nas sinagogas, eram aqueles que compilavam o Antigo Testamento, que na época de Jesus correspondia às Escrituras. Então Jesus vem e diz assim: na época de Jesus, os escribas ensinavam o Messias, o ungido, ele vai nascer da descendência do rei Davi. E os escribas ensinavam isso. Então Jesus, sabendo que na época dele os escribas ensinavam isso e as pessoas aprendiam: vai vir um Messias. Mas da onde que ele vai vir? Ele vai ser filho do rei Davi, vai ser da descendência de Davi. Aí vem Jesus no templo. Jesus está querendo revelar que ele era o Cristo, que ele era o Messias. As pessoas ali na época de Jesus viam nele alguém que fazia milagres, mas eles não reconheceram a Jesus como o prometido do Antigo Testamento. Não reconheceram que Jesus era o Cristo, que ele foi o ungido de Deus, enviado de Deus. Então aqui, nessa passagem, Jesus está querendo mostrar que os escribas não tinham o nível de revelação que o próprio rei Davi recebeu. Nós vamos entender isso nessa meditação. Jesus vem no templo e pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Aí Jesus vem no versículo 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Preste atenção nesse detalhe. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse texto que Jesus está citando está escrito nos Salmos 22. Nos Salmos 22, o rei Davi faz uma oração a Deus e o Salmo 22 começa com essa oração. Davi vai até Deus e fala assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Esse primeiro Senhor Davi está orando a Deus Pai, dizendo assim: o Deus Pai, o Senhor, disse ao meu Senhor. Esse segundo Senhor é o Deus Filho. Então Deus Pai disse para o Deus Filho: assenta-te à minha direita. E Deus Pai, disse para Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse nível de revelação que Davi teve quando escreveu os Salmos 22 é um nível de revelação muito alto. Davi viveu muitos anos antes de Jesus. Davi viveu 14 gerações antes de Jesus. Como que você sabe disso? Se você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai ler as genealogias
até chegar a Jesus. E nós vemos ali que do rei Davi até Jesus são 14 gerações. Mas Davi recebeu um nível de revelação tão alto que ele conseguiu ver que a geração da frente dele, da descendência dele, viria o Cristo. E esse Cristo, que é o ungido do Senhor, que estava prometido nas Escrituras no Antigo Testamento, seria depois erguido ao céu e colocado à direita de Deus. Nós vemos que Paulo, em Filipenses, ele traz esse esclarecimento. Lá no livro de Filipenses, vamos procurar aqui esse texto, Filipenses capítulo 2. Aqui no versículo 9, Paulo traz a revelação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Paulo está falando a respeito de Jesus. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, Paulo está mostrando que Jesus, depois que morreu, foi colocado à direita de Deus. E Deus, depois que Jesus subiu aos céus e permanece assentado à direita de Deus, está permitindo que a terra continue caminhando, até que vai chegar o momento em que virá o juízo final. E quando chegar o juízo final, vai acontecer isso aqui que está escrito na parte final desse versículo. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vai chegar o momento em que Deus dirá para o Filho: pode voltar agora na terra, para realizar o julgamento daqueles que não quiseram receber a minha justiça. Quando esse tempo chegar, Jesus não virá mais como Salvador, mas ele virá como juiz. E então, todos aqueles que se levantaram contra o seu reino serão julgados e serão colocados por escabelo dos pés do próprio Senhor. Agora, Davi escreveu esses Salmos 22 no tempo dele. Ele escreveu o Salmo 22 dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Veja que Davi recebeu uma revelação muito profunda. Recebeu uma revelação de tempos muito adiante. Deus deu para Davi a revelação de que da descendência dele viria o Messias, que da descendência dele viria o ungido do Senhor, que da descendência dele viria o Cristo. E o próprio rei Davi consegue alcançar o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Existem dois tempos. O nosso tempo, que é o Cronos. O tempo Cronos tem passado, presente e futuro. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo que é uma linha reta. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tanto que Deus trouxe as revelações do Apocalipse. Tudo o que vai acontecer já está escrito na palavra. Como vão ser os próximos dias? Haverá guerras e rumores de guerras. Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Jesus falou para os seus discípulos: depois que eu morrer, vocês vão receber o Espírito Santo. E eles receberam. E aí Jesus disse:
Preguem a minha palavra, para que todos aqueles que ouvirem a minha palavra possam ser salvos. E é isso que nós estamos vivendo. E aí Jesus disse: virão muitos em meu nome, mas eles não serão meus. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas vêm em nome de Jesus, mas eles não são do reino de Deus. E Jesus trouxe para João, na ilha de Pátimos, as revelações do Apocalipse, dizendo: e vai haver o momento em que os justos triunfarão sobre os ímpios, e haverá o momento em que eu voltarei para buscar a igreja, e haverá o momento em que ocorrerá o juízo final, e haverá o momento em que todos aqueles que venceram estarão comigo para sempre na eternidade e na glória. Nós sabemos de todas essas coisas pela leitura da palavra e pelo conhecimento da palavra que foi dita pelo próprio Jesus. Jesus é a palavra, ele sabe a respeito de todas as coisas. E lá, em João, no capítulo 1, João, entendendo isso, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava com Deus. Quando Deus disse: haja luz e houve luz, a palavra, que é o próprio Jesus, estava realizando tudo o que foi criado. Jesus estava com Deus, ele e Deus são um só. E eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foram realizando toda a obra da criação, toda a realização de tudo aquilo que foi realizado. E Davi, pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, Davi conseguiu enxergar o tempo adiante. Ele conseguiu ver o Cristo. Ele conseguiu entender que o Cristo viria em carne da descendência dele e que esse Cristo que viria era já na época em que ele vivia o seu Senhor. Ele conseguiu entender que Jesus já estava no céu com Deus e que Jesus viria da sua descendência e que ele, quando se encontrasse com Jesus, reconheceria que Jesus era o Senhor dele, apesar dele ser rei e apesar dele ser antecessor do próprio Jesus. E ele recebeu essa revelação por meio do Espírito Santo. E Jesus está dizendo isso. O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Deus Pai disse para o Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus está hoje assentado à direita de Deus, salvando e aguardando o tempo em que os inimigos dele, que vivem em todas as gerações, lutando contra a palavra, que é o próprio Cristo, lutando contra a mensagem do Senhor, que é trazida e que revela o próprio Cristo, sejam julgados e colocados por escabelo dos seus pés. E aí Jesus prossegue, versículo 37, pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Aqui, Jesus está dizendo assim, a gente tem que ler o versículo 37 junto com o versículo 35 para entender essa mensagem aqui. No versículo 35, Jesus está falando assim, e falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Jesus coloca uma pergunta. Jesus está dizendo, os escribas, que são os que se consideram os mestres, os que se colocam como mestres, como que eles dizem que o Cristo, aquele que vai vir, o ungido do Senhor, é filho de Davi? Aí o versículo 36, se o próprio Davi, que viveu muitos anos atrás, disse que o Cristo não é filho dele, Davi reconheceu que aquele que viria da descendência dele não era filho dele, mas era seu Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, é como se Davi reconhecesse, por exemplo,
o meu neto vai ser o rei. E quando ele estiver como rei, eu, que sou o vô dele, vou ser um súdito. Eu reconheço o meu neto como o meu senhor. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Porque, como eu falei, se nós lermos o Evangelho de Mateus no capítulo 1, nas genealogias de Jesus, Davi, ele vem de 14 gerações antes de Jesus. Então, Davi teve uma visão pelo Espírito Santo muito grande. Ele conseguiu ver além. Ele conseguiu ver que que o Cristo viria dele. Jesus de Nazaré era o Cristo. Mas quando Jesus está no templo ensinando, as pessoas não identificavam Jesus como Cristo. Elas olhavam Jesus como um homem comum. Mas Jesus está dizendo, os escribas dizem que o ungido é filho de Davi. Agora vem o versículo 37. Mas como que o próprio Davi chama Senhor? Como é logo seu filho? Jesus estava dizendo assim, eles falam que o Messias é filho do rei Davi. Quando eles falam isso, eles estão valorizando mais o rei Davi do que o próprio Messias. Então, nesse sentido, e se Davi, o próprio Davi reconheceu que o seu filho, que é o Cristo, que é o ungido de Deus, é maior do que ele, chamando na oração que ele fez no Salmos 22, esse que ainda não tinha nem nascido como seu Senhor, como que os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi? Jesus estava querendo dizer assim, o Cristo, ele é filho de Davi apenas no nascimento carnal, apenas no campo terreno. Mas no campo espiritual, você não pode reconhecer Cristo como filho de Davi, porque na verdade Cristo é maior do que o rei Davi. Na verdade, Cristo é Senhor. E o próprio Davi, quando viu pela iluminação do Espírito Santo que o Messias viria dele, já orou nos Salmos 22 dizendo, o meu Senhor, que é o Deus Pai, disse ao meu Senhor, que é aquele que vai nascer de mim, que vai ser o Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Davi teve essa revelação muito antes. O próprio rei Davi não se considerava superior àquele que viria da sua própria descendência, porque Davi, no tempo dele, sendo rei, ocupando a cadeira de rei, conseguiu reconhecer, aquele que vai nascer da minha descendência vai ser o Cristo, e ele é o meu Senhor. Ele vai vir depois de mim na terra, mas ele é o meu Senhor. Ele governa sobre tudo. Ele já era antes de mim. Ele já estava com Deus. E quando ele vier, Deus vai colocar ele, o Deus Pai, vai colocar ele à direita dele, até que se consume todos os tempos e os inimigos sejam julgados. Davi recebeu essa iluminação. E aí vem o versículo 38, e ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Versículo 39, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Versículo 40, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então Jesus estava aqui dizendo o quê? Que os escribas eram aqueles que se consideravam os mestres, eram aqueles que as pessoas olhavam e julgavam que eles eram os entendidos. Os escribas eram os religiosos. E existem muitas pessoas hoje que ocupam cargos de pastores, de líderes, que até muitas vezes têm uma fama como sendo os mestres e os doutores, mas eles querem escravizar você. Eles querem colocar doutrinas em você. Eles querem dizer que você tem que usar uma saia ou que você tem que carregar a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, ou que você tem que usar um terno, ou que você tem que estar de uma certa ou de outra maneira para que você possa ser
um filho de Deus. Deus, não existe nada contra o fato de as pessoas, das mulheres usarem saias ou vestidos e dos homens usarem ternos. Nada disso. Mas quando as pessoas começam a criar rituais e começam a criar modelos para que sejam seguidos e observados, eles engessam quem é Deus. Eles engessam, colocam Deus como se Deus tivesse um formato, num quadrado, num círculo, num triângulo. Deus é só isso. E eles impedem o mover de Deus. Impedem que Deus alcance as pessoas. Jesus conversou com a mulher samaritana, que tinha tido vários homens. Jesus foi provocado diante das pessoas a que fizessem um apedrejamento de uma mulher adúltera. E nas duas situações, você aí conhece a história, essas histórias são famosas, Jesus perdoou e Jesus disse para que elas recebessem o Espírito Santo. Para a mulher adúltera, Jesus disse: vai, não peques mais. Para a mulher samaritana, Jesus entregou a ela a revelação a respeito de quem ele era. Então, tem muitas pessoas que querem criar doutrinas e rituais que engessam as pessoas. Tem pessoas que falam: você só pode orar dentro do seu quarto. Quem disse para você que você só pode orar dentro do seu quarto? Você pode orar em todo o tempo, em qualquer lugar, dirigindo, caminhando, se alimentando. Você pode estar onde você estiver. Você pode estar no trânsito, no ônibus, no avião, numa embarcação, onde você estiver, deitado numa cama, num leito de hospital. Em todo momento, mesmo que você não tenha fala, você pode usar o pensamento, você pode sempre estar falando com ele, porque ele ouve, ele não precisa da voz para que ele possa ouvir o seu pensamento quando se dirige a ele, quando você não tem mais a possibilidade de falar. E quando você está numa reunião ou em um lugar em que você precisa do socorro dele, ele está sempre pronto para ouvir o nosso pensamento. Basta ligar o pensamento e dizer: Deus, eu preciso do teu socorro. Ele estará lá para te dar o socorro, para te ajudar e para te abençoar. Mas os escribas de hoje vão dizer a você: se você não for da minha igreja, você não vai receber a salvação. Se você não seguir a doutrina que eu falo para você, não tem como você seguir a Jesus. Mesmo que você, sendo igreja na sua casa, leia a palavra e obedeça os mandamentos do Senhor e tenha aceitado a Jesus, eles vão dizer a você: você está errado. E vão querer colocar regras e doutrinas sobre você para que você não possa caminhar em liberdade. Se você é um religioso e pensa que só a tua placa salva, saiba que a palavra mostra o contrário. A palavra de Deus mostra que Jesus salva todo aquele que abre o coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala que ele enviou o Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo mora dentro de nós. A palavra de Deus, na época de Davi, o Espírito Santo vinha de vez em quando e se manifestava. Depois que o Filho veio, o Espírito Santo mora dentro de nós. Jesus disse que eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu vos deixarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo mora dentro de nós hoje. E muitos escribas estão querendo engessar a obra de Deus na vida das pessoas, querendo limitar a graça de Jesus, que é uma graça que alcança todas as pessoas. Ele alcança a prostituta lá na casa da prostituição. Mesmo quando ela está ali, depois de ter se prostituído, quando muitas vezes aquela mulher se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero andar aqui nesse lugar. Mas a mulher não encontra uma saída, uma esperança, porque talvez ela não enxergou uma saída. Deus está lá e Deus escuta, porque ele ilumina toda a terra. O Salmos 139 fala que ele está em todos os lugares. Então,
o que Jesus quis trazer nessa passagem é: Jesus estava vendo que os escribas, os mestres, os que ensinavam a palavra, que guardavam a palavra, diziam que o Cristo seria descendente de Davi. Mas eles diziam: o Cristo é o filho do Davi. E eles estavam reconhecendo mais o rei Davi do que o próprio Cristo. E Jesus estava dizendo assim: eles são tão mestres que eles não conseguiram entender que aquele que vem de Davi, que o próprio Davi disse que aquele que viria dele seria o Senhor dele. O Cristo é maior do que o rei Davi. Cristo é maior porque ele já estava com Deus e ele criou todas as coisas juntamente com Deus, porque ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre a humanidade, porque quando ele habitou entre a humanidade, ele veio da descendência de Davi 14 gerações depois, mas ele já era antes de Davi. Foi o Espírito Santo que revelou o tempo Kairos de Deus. Davi conseguiu ver o tempo, que é uma linha reta, em que Deus fala: vai chegar o tempo certo que eu vou enviar o meu filho e ele vai nascer da descendência de Davi e ele vai trazer a salvação, e o Espírito Santo trouxe uma iluminação, um conhecimento para Davi, de que o filho depois seria colocado à direita de Deus e ele ficaria lá até os inimigos serem colocados por escabelo dos pés de Cristo. E esse tempo está por vir. É um tempo futuro, que o próprio Senhor já determinou. É um tempo futuro para nós, que estamos presos ao Cronos. Porque para Deus, cujo tempo é Kairos, ele já acessou o tempo futuro e ele só está esperando que o Cronos da Terra aconteça, o Cronos do universo aconteça, para que isso tudo se concretize e a palavra dele, que é ele mesmo, se complete. Então essa é a meditação de hoje, né? Tome cautela com relação àquilo que muitos mestres, escribas se colocam diante de você, querendo trazer ensinamento. Leia a Escritura e veja se a Escritura realmente fala aquilo que as pessoas estão falando para você. Tenha experiência com Deus como Davi teve. Davi chegou a ter uma experiência tão alta com Deus que Deus trouxe a revelação: da tua descendência vai nascer o Cristo, o Messias. Mas o Messias, ele é teu Senhor. Ele é antes de você. Ele já era antes de você. Você foi criado porque ele te criou. Na terra, ele vai ser seu filho, mas na verdade, ele é o seu Senhor. E Davi recebeu essa revelação porque Davi tinha comunhão e intimidade com Deus. Quando você tiver comunhão e intimidade com Deus, Deus vai te revelar mistérios que vão fazer você saber exatamente qual é o plano e o propósito que ele tem para a sua vida. Mas quando você não tem intimidade e comunhão, você fica como um cego, tateando e seguindo palavra de escriba, palavra de doutrina de homem, que muitas vezes quer engessar a comunhão e o fluir do Espírito Santo na vida daqueles que ousam buscar a Deus. Só um detalhe: é necessário tomar cautela. Isso que eu estou falando não é uma carta que libera aquelas pessoas que ficam só dizendo: eu ando no Espírito, eu ando no Espírito. Porque existem os enganadores que, sob o pretexto de que falam em línguas estranhas, que estão recebendo revelações e iluminações de Deus, ficam enganando pessoas com a propósito de ganhar riquezas. Esses são aqueles que estão no versículo 40. Ó. São aqueles que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. De um lado tem os escribas, que são aqueles que se revelam e se mostram como doutores, os que sabem, têm a aparência de que sabem, e de outro lado tem aqueles que dizem: nós temos o poder de Deus, eu vou aqui profetizar na sua vida, eu vou fazer isso e aquilo, e ficam com pretexto de largas orações, saqueando a casa das pessoas e enganando pessoas. Nenhum lado e nenhum outro. O teu lado tem que ser o lado de buscarem a comunhão e a intimidade com Deus.
pedir a Deus assim: Senhor, me revela pelo teu Espírito Santo, assim como o Espírito Santo revelou para Davi algo tão profundo que Davi conseguiu entender que o Cristo viria dele, mas seria seu Senhor, que eu possa ter essa comunhão e essa intimidade a ponto de entender e saber quais são os teus planos e propósitos para a minha vida. Que eu não seja enganado por aqueles que aparentam ser doutores, que são os escribas, e que eu também não seja enganado por aqueles que vêm com o pretexto de largas orações dizendo que estão recebendo todas as revelações de Deus, que são o próprio canal de Deus. Você é o canal de Deus. Deus deu esse poder para todos nós, para cada um de nós. Uma criança com o coração puro, reto e sincero pode receber o canal da comunhão com Deus. Samuel era uma criança e recebeu a revelação de Deus de que Deus limparia o templo no tempo dele. Jeremias era uma criança. Leia Jeremias capítulo 1. Eu vou deixar o card aqui para Jeremias 1, que nós já fizemos a meditação em Jeremias 1, no capítulo 1. Jeremias, quando ele teve encontro com Deus, Deus falou para ele assim: não digas que és uma criança. Deus estava dizendo assim: não olhe para isso, porque eu falo com quem eu quero. Quem abre o canal de comunhão comigo recebe a revelação, a instrução, a direção, a orientação, e eu falo com todos aqueles que são sinceros comigo. Seja sincero com Deus. Se você falou um palavrão, se você teve um pensamento de adultério ou de prostituição, se você mentiu, se você corrompeu, se você subornou, não importa o que você fez, até mesmo se você matou, talvez você esteja dentro de tenha passado por uma situação de condenação pela prática de um homicídio, não importa. Jesus, ele limpa e perdoa todos os pecados, e todos aqueles que vêm a ele com o coração aberto e contrito recebem a palavra dele, porque ele se revela quando a pessoa se coloca diante dele em espírito e em verdade. Em espírito significa ter um espírito completamente quebrantado diante dele. Em verdade significa de acordo com a verdade. Vá de cara limpa. Fale com Deus de cara limpa. Não adianta você falar um palavrão e dizer assim: Senhor, obrigado porque eu sempre faço a coisa certa e eu tenho lutado para não falar palavrão. Diga para Deus assim: Senhor, eu falei um palavrão porque eu fiquei com raiva daquela pessoa naquela hora e eu peço que o Senhor me limpe disso. Deus vai ouvir mais as orações em que você vai orar com sinceridade e dizer, rasgar o coração diante de Deus e dizer: eu olhei lá e eu cobicei, e eu pensei, e eu invejei, e eu queria ter aquilo que ele teve. Faça orações assim e diga: mas eu não quero mais ter isso dentro de mim. Me ensina a não ser assim, me ensina a ser conforme a tua vontade. Orações assim são orações que vão ser mais atendidas. Quando Davi cometeu o pecado de adultério de Batseba, no princípio ele quis ocultar. Quando Deus usou o profeta Natã e disse para ele, num sentido figurado, usando uma história, dizendo que ele tinha cometido o pecado, né? Eu vou contar aqui a história para que aqueles que não conhecem. Davi cometeu o pecado de adultério. Ele se deitou com uma mulher que se chamava Batseba. E o marido dela estava na batalha. Davi mandou chamar o marido dela, disse para que ele dormisse com ela para ocultar o seu pecado, mas Urias, que era o marido dela, não se deitou com a esposa, e então ele chamou Urias para que dormisse no palácio naquela noite, e no dia seguinte escreveu uma carta para que o general colocasse Urias na frente da batalha e morresse. E o Urias pegou a carta do rei, o rei disse para ele: pega essa carta e entrega para o general. Ele levou a carta para o general leu a carta e colocou Urias na frente de batalha e deixou ele sozinho para que ele morresse, e depois mandou comunicar ao rei que Urias já estava morto. E aí o rei Davi foi lá e tomou Batseba como esposa, pensando que estava tudo certo. Aí Deus manda o profeta Natã ir na casa de Davi e contar uma história. E a história que o Natã contou foi a seguinte:
Imagina que existe um homem que é rei e que tem muita riqueza e que tem muitas ovelhas. Imagina que esse homem recebeu uma visita na sua casa e ao invés dele tomar as ovelhas dele, ele olhou na casa do vizinho que tinha uma única ovelha. E ele manda pegar aquela ovelha, matar e oferecer como alimento para o seu convidado. Qual você acha que é a pena que essa pessoa merece? Davi fica cheio de ira e fala: esse homem deve pagar 4 vezes. E aí Natã olha para ele e fala: esse homem é você, porque você é o rei de Israel e Deus deu tudo para você e você, não satisfeito, se deitou com a mulher do seu vizinho, que só tinha uma única mulher, um homem simples, um homem comum, e você foi lá tomar dele. Quando Davi cometeu esse pecado e quando ele recebeu essa palavra, ele escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51, ele fala que pede para Deus: não tire de mim o teu Espírito Santo. Né? Em pecado eu fui concebido, em pecado a minha mãe me concebeu. Eu ando no pecado. Ele reconheceu o pecado dele e ele rasgou o coração diante de Deus. E é por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não é você nunca errar e nunca pecar. Todos nós nascemos em pecado, todos nós erramos. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. João escreveu isso em 1 João, no capítulo 1. E que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus um mentiroso. Então, Deus já sabe qual é a tua fraqueza e qual foi o erro que você cometeu. Vá diante dele e fala: o Senhor viu ali naquela hora que eu fiz isso, isso e isso, que eu pensei isso, isso e isso, que eu falei isso, isso e isso, que eu fiz isso, isso e isso. Mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais errar, eu quero que o Senhor me limpe e eu não quero repetir e não quero reiterar. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus deseja de nós. Sinceridade. Sinceridade é uma palavra que significa sincera, que é não ter cera, não colocar nenhuma cera. As pessoas antigamente colocavam a cera para muitas vezes esconder um trincado de um vaso, alguma coisa assim. Deus não quer que a gente queira passar a maquiagem, colocar alguma coisa para esconder o nosso pecado, mas porque ele já sabe tudo. A rachadura que está no vaso ele já viu. Então é melhor dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo. Reconstrói a minha vida. Não seja como um escriba. Tome cuidado com os escribas. Não receba a oração daqueles, preste atenção nos comportamentos dessas pessoas. Essas pessoas que fazem largas orações, muitas vezes, pelo fruto, você conhece a árvore. Eles estão lá fazendo largas orações e de repente eles estão falando palavrões, de repente estão falando: eu fiz isso e aquilo, mas não tem problema não, porque Jesus me perdoou. A pessoa falou aquilo que você sabe que é errado e que é pecado e que a pessoa faz e ela fala: não tem problema, porque Deus está comigo. Tem algo estranho, desconfie. Fuja dessas pessoas que querem se colocar como autoridades para comandar a sua vida, mas que na verdade são enganadores e mentirosos. Vá para Deus, seja sincero com Deus, rasgue o coração diante de Deus e Ele vai te limpar e te purificar. Essa passagem Jesus estava mostrando para o povo, para aqueles que estavam no templo. São os escribas que ensinam, né? Mas eles não conseguiram ter o nível de revelação, o nível de intimidade, o nível de comunhão que o próprio rei Davi teve lá atrás. Lá atrás, antes mesmo de eu nascer, ele já sabia que eu era o Senhor dele, que o Senhor é filho dele apenas na geração terrena, apenas na descendência. Apenas uma questão do tempo terreno, mas o Cristo é Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos os tempos. Ele é o Senhor da glória. Ele já estava com Deus na eternidade. Ele é de eternidade em eternidade. Ele é o Salvador e ele voltará para cumprir o que ele já disse na palavra. O que ele disse na palavra se cumprirá. Então você que talvez ouviu esse áudio, esse vídeo e não acredita que Jesus virá, preste atenção. Tudo o que está escrito aconteceu. Tudo o que Jesus disse está acontecendo.
Então é certo que ele virá, é certo que ele voltará. Se você ouviu esse vídeo e lembrou agora de alguém que ainda duvida da existência de Deus, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, para que essa pessoa medite e reflita nessa palavra e para que essa pessoa busque o Espírito Santo. E você também que quer conhecer mais de Deus, busque o Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo que Davi conseguiu entender o tempo kairós de Deus. Foi pelo Espírito Santo que Davi conseguiu chegar bem perto de Deus a ponto de ter uma revelação tão profunda de um tempo tão distante para ele, 14 gerações depois. Quando você anda com Deus, Deus vai revelar o futuro que Ele tem para você. Ele vai mostrar o que Ele tem reservado para você. Tem muita gente que não entende. A pessoa está lá abatida, deprimida e triste e recebe uma palavra profética dizendo: o Senhor está dizendo que vai te levantar, porque o Senhor já viu você de pé. Porque para Ele o tempo é kairós. O tempo dele é infinito e é uma linha reta. É diferente do nosso tempo. Saia do tempo cronos. Migre para o tempo kairós. Avance para o tempo de Deus. Receba essa palavra. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo também, dá um like. Esse like é para comunicar o algoritmo aqui da internet de que essa mensagem tem um conteúdo que ensina, que traz conhecimento e que traz informação. E isso vai ampliar a divulgação para que outras pessoas possam conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Tenham todos um dia abençoado e fiquem com Deus. A paz, a graça e a paz de Cristo. Amém.